Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o seu professor André Bernardo e você está no meu canal Palavra EBD. E nós, nesta semana, estamos estudando a última lição desse trimestre de 2025, fazendo então o fechamento desse trimestre. E no próximo ano, o ano de 2026, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui também continuando, né? Que a escola bíblica dominical, ela nos faz aprender sempre. É inesgotável as lições que nós aprendemos na escola bíblica dominical. E se assim Deus permitir, o ano que vem nós estaremos aqui apresentando as lições bíblicas, fazendo um comentário das lições bíblicas para a sua edificação, para que você consiga aprender, para que você consiga entender os mistérios contidos na palavra do Senhor de uma forma simples e objetiva. Esse é o intuito do nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito do nosso canal, inscreva-se, pois assim fazendo, você automaticamente fará parte da nossa classe preparatória, onde nós toda semana apresentamos conteúdos relacionados com as lições bíblicas que estão sendo estudadas durante aquela semana, ok? Então faça parte aí da nossa classe, inscreva-se em nosso canal, se você tiver dúvidas, deixe nos comentários deste vídeo ou em qualquer vídeo que você estiver assistindo, nós iremos responder a você. Também dê o like no gostei e compartilhe este vídeo, isso mesmo, compartilhe o vídeo com outras pessoas, outros irmãos, talvez aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, você não tem acesso às revistas da Escola Bíblica Dominical, mas o conteúdo que nós apresentamos aqui é suficiente para você conseguir ministrar uma aula com excelência, participar das aulas com muita sabedoria, ok? Então vamos para mais uma lição, a última lição. Quantas coisas maravilhosas nós aprendemos e hoje não será diferente. Hoje nós aprenderemos mais um pouquinho ainda da palavra de Deus. Aqui nós colocamos um tema neste comentário de preparando o ser integral para a eternidade. Na lição é preparando o espírito, a alma e o corpo para a eternidade. O ser integral, então, está resumindo o espírito, a alma e o corpo. Por quê? Porque nós somos seres integrais formados, compostos de três partes, que é o espírito, a alma e o corpo. Olha só, a conexão vital entre a santidade hoje e a nossa esperança futura. Exatamente. Então nós vamos aprender em como preparar o nosso ser integral para uma conexão hoje, agora, espiritual, santa, preparando para a nossa esperança futura. Nosso verdadeiro lar. Então, aonde é o nosso verdadeiro lar? O nosso lar é aqui, neste mundo terreno? Olha só, de acordo com Filipenses, capítulo 3, verso 20, que é justamente o que Paulo fala aos filipenses, ele diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nosso verdadeiro lar não é aqui. O nosso verdadeiro lar é o céu, é o reino de Deus, onde, quando Jesus veio a esta terra, ele pregou de uma forma, mostrando como, de várias maneiras, como é o reino de Deus e como nós podemos fazer parte deste reino. Olha só, a promessa da transformação. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, como um ser integral, ou seja, espírito, alma e corpo, e habitaremos para sempre com ele no céu. Então, o nosso corpo abatido, cheio de defeitos, cheios de pecados, cheios de rupturas, ele será transformado em um corpo glorioso, pois só através deste corpo glorioso que nós conseguiremos habitar com o Senhor no seu reino. Uma correção do alvo. Então, para quê? O nosso corpo, né, o nosso ser integral, vamos falar desta maneira que é mais fácil. O nosso ser integral, ele precisa de uma correção para que nós possamos então habitar no reino de Deus. E qual foi a correção que foi feita? O pecado, ele nos fez errar o alvo. E este é o seu significado. O significado da palavra pecado é justamente errar o alvo. Mas com o sacrifício de Jesus, nós alcançamos uma nova vida, ou seja, então houve uma correção deste alvo. Olha só, o que é então a nova vida? Uma correção de alvo. A nova vida nos sintoniza com um propósito celestial e eterno, tirando-nos da perspectiva meramente terrena. Em vias de prática, nós olharmos para as pessoas sem Jesus e as pessoas com Jesus, nós podemos ver claramente esta correção do alvo. Uma pessoa sem Jesus, ela aplica todos os seus desejos, seus objetivos e propósitos simplesmente nas coisas terrenas. Agora, aquele que tem Jesus, que o alvo foi corrigido, lhe concedendo nova vida, a expectativa dele, né, a perspectiva dele não é nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais. Olha só, a batalha por uma visão celestial. Jesus, ele enfrentou oposição que buscava confiná-lo a conquistas terrenas. E qual foi a sua resposta diante do inimigo? O meu reino não é deste mundo.
O inimigo, então, ofereceu o mundo para ele, ofereceu as facilidades terrenas para Jesus. Mas Jesus falou: não, o meu reino não é deste mundo. E essa deve ser a nossa perspectiva também, que o nosso reino não é deste mundo. Por isso nós não podemos frisar as nossas perspectivas, nossos propósitos e nossos objetivos em coisas terrenas. Precisamos trabalhar, precisamos conquistar, precisamos. Porque é o meio comum da nossa vida. Mas nós não devemos aplicar o nosso coração, aplicar a nossa alma, o nosso espírito nas coisas terrenas. Olha só, o apóstolo Paulo alertou sobre a miséria de uma esperança puramente terrena. Paulo entendeu o que Jesus havia feito, a oposição que Jesus fez diante do inimigo. Olha só qual foi a sua resposta. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque Deus tem muito mais para nós. Por isso que Jesus, quando foi confrontado pelo inimigo, ele falou: não, meu reino não é deste mundo, porque Jesus veio do seu reino para nos salvar. Então, de forma alguma, ele trocaria o seu reino por este reino terreno. Olha só, os inimigos da cruz de Cristo. Paulo, ele menciona quem são os inimigos da cruz de Cristo, que fazem com que nós tenhamos perspectivas, apenas perspectivas terrenas, objetivos terrenos, propósitos terrenos. E essas pessoas, por agirem assim, elas se tornam inimigo da cruz de Cristo, porque Cristo morreu para nos dar uma nova vida, fazendo então a correção do nosso alvo. E quem são eles? O Deus deles é o seu próprio ventre, ou seja, viver para satisfazer desejos carnais, materiais e egoístas. Então, quando uma pessoa tem esse tipo de Deus dentro dele, né, só buscando satisfazer os seus desejos carnais, materiais, ele se torna então um inimigo de Cristo. Outro exemplo dentro da palavra de Deus é a glória deles é a própria desonra. Ou seja, eles buscam apenas honra e reconhecimento para si mesmo. Então, quando essas pessoas buscam somente a glória para eles e deixam de glorificar ao Senhor, o nosso Salvador, ele se torna então o inimigo de Cristo. Outro também é só se preocupam com coisas terrenas. Então, essas pessoas já foram enganadas pelos seus próprios, pelas próprias concupiscências da sua carne e pelo inimigo. Então, o que eles fazem? Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Esquecem do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi para quê? Para nos dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva. Alerta, os desvios teológicos no caminho. Então, nós vemos que os inimigos de Cristo são aqueles que agem daquela maneira, voltados para as coisas terrenas. Mas nós ainda temos outros inimigos que vão tentar, estão tentando, né, nos desviar do caminho para a chegada até o reino de Deus. A fé cristã hoje enfrenta perigos sutis que enfraquece a santificação e a esperança na volta de Cristo. São vários os desvios teológicos, então não é de fora, é de dentro, que nos tentam fazer desviar do caminho. Só, perigo número um cristianismo secularizado. Quando nós fazemos parte desse cristianismo secularizado, nós perdemos o desejo de uma nova vida, perdemos a esperança de nos encontrarmos com o Senhor Jesus. De que forma isso é apresentado? Apresentado através de uma igreja secular, ela é como se fosse uma organização e não uma igreja, não a igreja de Cristo. Olha só como que funciona essa igreja. Ela possui menos poder e sensibilidade espiritual, menos comunhão com Deus, mais emocionalismo superficial e ações sociais vazias, ou seja, fazem muitas ações sociais para as pessoas verem, para os políticos verem, mas não transforma a vida, não forma discípulo, não resgata o perdido do pecado, de forma nenhuma. Então, uma igreja secular é esse tipo de igreja. Ela não possui poder, ela não tem sensibilidade espiritual e não tem comunhão com Deus. E ela precisa criar meios emocionais para manter os seus membros. Olha só, sinais que devem seguir os que creem. Então, aqueles que querem seguir a Jesus, eles devem seguir esses sinais. Olha só, pois aqueles verdadeiros cristãos, eles vão expulsar os demônios, vão falar novas línguas, vão curar e também vão ter uma expectativa viva da eternidade. Então nós vemos, olha a diferença entre aqueles que seguem a Jesus Cristo, a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus, para aqueles que são apenas cristãos seculares. Esses aqui, qual que é o intuito deles? É pregar o evangelho, expulsar os demônios, salvar almas, resgatar almas do pecado, falar novas línguas. No meio desta igreja, há curas, há transformação, há batismo e há uma expectativa da eternidade. Agora, do outro lado, nós temos apenas uma organização. O segundo perigo é o discurso falso e a perda da eminência. Olha, isso é um risco muito grande. Olha só, um cristianismo de mais discurso que prática, onde vozes criticam a tradição bíblica. Ou seja, quando se perde o senso da eminente volta de Jesus, compromete-se
o valor da santidade. Igrejas que agem desta maneira, que têm os seus falsos discursos, não são uma igreja, são apenas organizações. Elas não estão transformando vidas, é apenas emoções. É uma emoção hoje, aí trabalha-se para ter uma nova emoção, aí então precisa-se trabalhar ainda mais outros fatores para causar esta emoção, mas na verdade eles não querem transformação, eles querem outras coisas menos a transformação dos seus membros. Olha só, a âncora do pentecostalismo clássico. O que é a âncora do verdadeiro evangelho? É a pregação simples, integral e poderosa do evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós poderíamos encher aí a nossa timeline de tantas argumentações teológicas, mas será que muita argumentação teológica vai te fazer compreender o que Jesus quer falar com você? Que é justamente você se manter no caminho para se preparando para a volta de Cristo? Ou para apenas trazer uma emoção para você e colocar o nosso ego diante de você para que você veja, nossa, o professor André, ele sabe do que ele está falando, ele fala difícil, olha quantas argumentações. Não. O evangelho de Jesus é simples. A pregação do evangelho ela é simples e ela é integral, ou seja, a pregação do evangelho ela alcança o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. É isso que nós devemos buscar. Quando nós somos enganados por falsos doutrinas e discursos falsos, nós perdemos a essência do verdadeiro evangelho, que transforma, que cura, que expulsa demônios, que mostra para o pecador que ele está no caminho errado, para que ele volte para o caminho certo. Qual que é a mensagem imutável? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. É isso, não precisa mais do que isso. E esse é o nosso objetivo, é trazer algo simples e objetivo para que você possa compreender, para que você venha ter um encontro com Jesus e mude a sua vida seja transformada por esta palavra. Agora, quando nós nos deparamos com pessoas que falam muito, que trazem um discurso tão eloquente, será que esse discurso é verdadeiro ou é um discurso falso para te enganar e ou alcançar alguma coisa terrena, não celestial, mas alguma coisa terrena da sua vida? Terceiro perigo é a prosperidade, existencialismo e o ativismo cultural. Nossa jornada aqui na Terra é seguir em santidade para alcançarmos o reino celestial para a eternidade. Olha só, quando a esperança cristã é reduzida a conquistas terrenas, o resultado é o quê? Frustração e uma visão meramente existencial. Então, a nossa vida ela está toda voltada para a nossa própria existência. Então, quando nós perdemos a esperança cristã de uma nova vida, do reino celestial, da eternidade com Cristo, nós passamos a ter frustração, porque nós perdemos essa esperança, então nós passamos a ser pessoas frustradas, mesmo conhecendo o evangelho, porque nós perdemos o alvo, e a nossa visão passa a ser meramente existencial. Aí com isso o que acontece? Nós caímos em outras situações, que são falsas doutrinas. Olha só, abandono da crença no arrebatamento da igreja. Então, quando nós perdemos a esperança, nós focamos somente na existência, nós abandonamos a crença do arrebatamento, já não faz mais sentido nós ouvirmos sobre o arrebatamento, nós não acreditamos mais no arrebatamento. Também a redenção é vista como um engajamento político e cultural, não na salvação dos pecadores, é simplesmente uma ação social para aquele necessitado. Mas não é salvação de pecados. Nós não empreendemos o evangelho como ele deve ser para a salvação de pecado, mas simplesmente para conseguir visualizações. O que liberta é o evangelho simples de Jesus. Quando nós perdemos a esperança cristã, nós nos voltamos para isso, engajamentos políticos, porque nós estamos voltados somente para a nossa existência. Nós perdemos esse desejo do arrebatamento, da redenção. O chamado bíblico original. Qual é o chamado bíblico? É arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Este é o chamado bíblico. Não é você entregar um presente e tirar uma foto com um necessitado, mas é pregar o evangelho. Só que como que você vai pregar o evangelho? Se você crer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que batiza com o Espírito Santo e que breve voltará para nos levarmos para o seu reino. Agora, se nós perdemos isso daí, simplesmente nós vamos tirar uma foto, vamos fazer uma filmagem e estampar para que as pessoas vejam. Mas o Senhor não está recebendo isso daí. Por quê? Porque perdemos o propósito. Preparação. Qual então deve ser a preparação para que nós possamos nos manter no caminho, sem perder a esperança cristã, estando prontos para a eternidade? É através do quê? Da santidade integral para a vinda do Senhor. Então a santidade, ela não é apenas da nossa mente, ou seja, ela não é apenas da nossa alma e do nosso espírito, mas ela é integral. É do nosso espírito, é da nossa alma e é do nosso corpo.
Se toda essa composição estiver em sintonia, nós estaremos então prontos para a vinda do Senhor. Olha só, como então nos conservamos prontos e irrepreensíveis? Como que nós vamos conseguir isso? A resposta de Paulo é a santificação completa do nosso ser. É só assim que nós conseguiremos estar preparados para a vinda do Senhor. Graça que nos ensina a esperar. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque a graça de Deus ela foi manifestada através de Jesus Cristo, trazendo salvação para todos os homens, nos ensinando a renunciar à impiedade. Então, nós precisamos renunciar. Aqui, a palavra-chave deste verso é renúncia. Só através da renúncia que nós vamos conseguir alcançar a graça para estarmos prontos para a vinda de Jesus Cristo. Precisamos renunciar. Renunciar a tudo aquilo que nos impede de enxergar uma nova vida. Precisamos renunciar ao pecado. É o que fala aqui, ó. Renunciar à impiedade, à concupiscência mundana. Né? Vivendo neste presente século sóbrio, justo e piamente. Então não é para vivermos de qualquer maneira, mas sim aguardando, firme. Olha só, o mandato para estar pronto. Então, o primeiro passo é a defesa, que é abstende-vos de toda a aparência do mal. Nós precisamos nos abster de toda a aparência do mal. E isso é em todas as áreas, não apenas em uma área, mas em todas as áreas, nós precisamos tomar cuidado. É o que nós apresentamos. Nós apresentamos aí 3 perigos existentes hoje, que são aparências do mal, que nós precisamos tomar cuidado, fazer parte de um cristianismo secular, fazer parte de um sentimento existencialista, fazer parte, cair na lábia de pregadores que só querem objetivos existenciais terrenos, não quer salvar a sua vida, transformar a sua vida, mas usa de subterfúgios para te enganar. Então nós precisamos nos abster de toda aparência do mal. Segundo passo para estarmos prontos para a eternidade é a santificação ativa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é integral, é uma santificação ativa que abrange o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Nós precisamos manter essa santificação ativa para estarmos prontos para a vinda de Cristo. Como alcançar uma santificação completa, então? É um processo que exige compromisso total, dependência da graça, convicção da salvação e confiança no sacrifício. Vamos lá, compromisso total. A santificação deve abranger todo o nosso ser. Dependência da graça. Por nossa própria força é impossível, mas pelos meios da graça divina é plenamente possível nos mantermos santificados completamente. Pelas nossas próprias forças é impossível, mas se nós estivermos dependentes da graça do nosso Senhor, nós conseguiremos. Olha só, convicção da salvação, ter plena certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E como nós vamos obter essa certeza? Tendo um relacionamento com Cristo. Como nós alcançamos um relacionamento com Deus, com Cristo? Através das orações, da leitura da palavra de Deus. É somente desta forma que nós teremos relacionamento com Deus. E através do relacionamento, a convicção, então, da nossa salvação. Confiança no sacrifício. O que é? É crer no sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. É confiança no sacrifício de Jesus Cristo. Agora, se nós confiarmos no nosso ego, na nossa força, na nossa resiliência, então nós deixamos de acreditar no sacrifício de Cristo e nos transformamos em inimigos da cruz de Cristo. Como peregrinos e forasteiros. É justamente isso que nós somos aqui na Terra. Nós somos como peregrinos e forasteiros. Estamos apenas de passagem, pois o nosso reino não é deste mundo. Agora nós precisamos manter viva essa esperança para que não perdamos a esperança da redenção, da transformação e glorificação, para aguardarmos a vinda de Cristo, para sermos arrebatados no Senhor. Porque muitos pararam de pregar sobre o arrebatamento, porque o arrebatamento não traz ibope. O arrebatamento confronta. Como o Espírito Santo confronta a nossa alma, o arrebatamento também confronta. Por quê? Porque o arrebatamento vem para aquele que está preparado, não para aquele que não está preparado. Aí nós já observamos o quanto de discursos falsos existem nos nossos dias, porque pararam de pregar sobre o arrebatamento.
Olha só, vivamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Que jamais percamos o anseio pela eternidade. Purificados no espírito, na alma e no corpo. Permanecemos firmes, confiados em seu sacrifício, com inteira certeza de fé. A nossa esperança é a sua vinda. Precisamos nos manter santificados integralmente, fugindo dos perigos existenciais desta geração, para que nós mantemos firme a certeza em Jesus, no sacrifício de Jesus, na salvação em Jesus, no arrebatamento e na vida eterna. Amém. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que nós passamos. Eu tenho certeza, nós fizemos com muito carinho, procuramos aí de forma simples e objetiva fazer com que você compreenda como funciona esta preparação para a volta, aguardarmos a volta de Jesus Cristo. Volte o vídeo novamente, passe por todos os pontos que nós comentamos e eu quero agradecer por você ter feito parte aí da nossa história durante este ano de 2025 e eu desejo muito que você esteja conosco em 2026 para que possamos juntos continuar estudando esta palavra que liberta, que transforma, que nos dá expectativa, nos dá força para nos mantermos no caminho do Senhor. E lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar. Que o Eterno te abençoe. Jesus sim vem do céu em glória, Ele